Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like, isso é muito importante, pois a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje. Kathleen Louise Aiello nasceu em 9 de agosto de 1953 no Novo México, nos Estados Unidos. Ela era filha de Paul e de Helga Aiello. Ela era chamada de Kate pelos seus pais, irmãos, familiares e por todos os seus amigos, e é assim que eu vou chamá-la durante o vídeo. A Kate, durante a infância, é descrita pelos seus pais como uma garota muito peralta e bagunceira. Ela tinha mais 5 irmãos e ela estava sempre correndo atrás deles, querendo brincar, fazer alguma atividade diferente. Os pais contam que, apesar dela ser muito peralta, ela era muito amigável e amável, e ela cresceu num lar muito tranquilo e amoroso. Os pais de Kate decidiram, na década de 1970, se mudarem do Novo México para a região de Antioquia, na Califórnia. Isso porque o seu pai achava que a região tinha muito mais a oferecer que o antigo lar. Isso porque ela contava com várias indústrias locais e também com grandes oportunidades para que os filhos estudassem. A Kate, ela já estava entrando na vida adulta nessa época, e assim que ela chegou na Antioquia, ela acabou conhecendo um rapaz chamado Jeffrey Leon. Eles se apaixonaram quase que imediatamente e os dois iniciaram então um relacionamento. Não demorou muito e a Kate acabou engravidando e eles decidiram iniciar uma vida juntos e eles se casaram. A Kate, logo assim que se casou, ela ficou responsável pela casa e todos os afazeres domésticos. Então ela cuidava do lar, do filho. Logo depois ela engravidou também do segundo filho e também depois engravidou da filha mais nova, a Marissa. Então ela tinha uma vida muito agitada com relação às atividades domésticas e também às atividades dos filhos. Era ela quem levava para a escola, buscava, levava para as atividades extracurriculares. Então ela estava satisfeita com essa vida. Os amigos contam que ela era muito feliz, muito agitada e ela adorava toda essa dinâmica. A Kate sempre quis ter filhos e uma família, então ela se sentia realizada. Com o passar dos anos, entretanto, os filhos foram crescendo, eles foram pegando determinada independência e a Kate sentiu como se sua vida ela tivesse vazia. Na década de 1990, ela conversou com seu esposo Jeffrey e falou com ele sobre a possibilidade de voltar a estudar e de repente trabalhar em algumas empresas da região de Concórdia. Entretanto, o Jeffrey não concordou com essa ideia, pois, segundo ele achava que ela não precisava dessas atividades, ela não precisava sair de casa, uma vez que ele dava a ela tudo o que ela precisava. Mas essa decisão tinha muito mais a ver com a forma como ela se sentia, a questão de utilidade, de estar sempre fazendo uma atividade, do que com o dinheiro. Então essas conversas, com o passar do tempo, foram ficando menos amenas. Na década de 90, então, a Kate decidiu que seria melhor que os dois seguissem caminhos separados. Os filhos já estavam adultos, eles informaram a ele sobre essa decisão, nenhum deles se opuseram com relação a essa questão, eles entendiam que os pais seriam mais felizes vivendo separados e eles apoiaram então essa decisão dos pais. Entretanto, a questão do divórcio, ela não é tão simples, demorou um tempo todo o processo de divórcio, e foi uma época em que os amigos descrevem a Kate como muito introspectiva, era como se ela tivesse mudado de personalidade, ela sempre parecia muito triste, ela sempre parecia estar um pouco aflita. Aquele momento mexeu muito com a vida dela, foi um momento muito traumático, pois apesar dela ter consciência de que aquela relação não teria muito mais sucesso, é sempre difícil você deixar alguém com quem você compartilhou vários momentos durante muitos anos. Então, em 1997, esse processo de divórcio foi finalizado e cada um então seguiu a sua vida. Logo depois, a Kate começou então a ocupar o seu tempo com diferentes cursos. Ela gostava muito da área administrativa, ela sentia que tinha muita afinidade com questões relacionadas à dinâmica, envolvendo gerenciamento de pessoas.
e a Kate conseguiu emprego em algumas empresas da região de Concórdia, na Califórnia. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, a Kate conseguiu um emprego em uma empresa muito conhecida na região de Concórdia, que é uma empresa responsável por fabricar sensores fotoeletrônicos tanto para a indústria naval, militar e automotiva. Era uma indústria muito importante e ela ficou muito feliz ao ser admitida para esse cargo, pois tudo indica que ela queria muito trabalhar naquela empresa. O seu empregador disse que ela desenvolvia as suas atividades com extrema delicadeza, ela era muito assídua no trabalho e ela tinha uma grande facilidade, um grande tato em lidar com as pessoas. Então, ela trabalhava no gerenciamento de processos e também na questão de como esses processos poderiam ser gerenciados pelas pessoas que compunham a equipe em que ela estava. E ela era muito boa em delegar tarefas e era muito respeitada pelos seus colegas. A Kate também começou a viver a sua vida nessa época, ela sentia que já tinha superado todo aquele processo doloroso da questão do divórcio, então ela começou a sair de casa, conhecer pessoas novas, começou inclusive a namorar algumas pessoas, mas nenhum relacionamento sério é citado. E em 2003 tudo estava tranquilo, tudo parecia caminhar bem, ela estava muito feliz, até porque os seus filhos já estavam estabelecidos, a Marissa estava entrando na universidade, então foi um momento muito marcante para todos eles comemoravam muito a vitória de cada um deles. E foi em 2003 que em uma festa e uma confraternização da empresa, um dos seus colegas de trabalho acabou lhe apresentando um rapaz chamado Johannes Lorek. O Johannes era um rapaz muito bonito, ele era alto, jovial. A Kate também, apesar dela já estar na casa dos 40 anos, ela parecia ser muito mais jovem, isso porque ela parecia ter uma luz muito grande, ela era muito radiante e animada, ela estava sempre pronta para qualquer aventura, ela adorava esportes, adorava velejar. Então ela tinha toda essa aura de felicidade, de jovialidade. Assim que eles se conheceram, eles notaram que eles tinham grandes afinidades, inclusive a questão de gostar de viajar e de gostar de velejar, entre outras afinidades. Então eles conversaram durante toda a confraternização, trocaram o telefone e começaram a sair. Não demorou muito e eles começaram então a namorar. E eles sempre viajavam muito, isso porque o Johannes ele morava na Áustria e não nos Estados Unidos, então para eles manterem esse relacionamento à distância, um sempre tinha que ir ao encontro do outro, mas eles usavam, né, essa oportunidade de viajar sempre em favor dos dois, então eles sempre viajavam para algum lugar específico, para conhecer lugares diferentes. Em 2003, eles decidiram então que queriam conhecer o Alpes suíços. Isso porque o lugar era muito bonito, tinha lindos lagos azuis, florestas maravilhosas. Então eles queriam fazer trilhas e além disso, eles queriam esquiar no local. A Kate ficou muito animada com essa viagem, ela se preparou para essa viagem e durante a viagem, em um desses lagos e desses lugares exuberantes, o Johannes, ele pediu a Kate então em casamento. Ela contou aos amigos que ficou um pouco assustada naquele momento, porque ela não imaginava que ela seria pedida em casamento, mas ela não pensou duas vezes, aceitou aquele pedido, ela sentia que ela estava num relacionamento amoroso, confortável, e ela sentia que ela podia ser ela mesma na presença de Johannes, então ela aceitou aquele pedido prontamente. Assim que ela retornou para os Estados Unidos, ela foi ao encontro dos seus filhos e ela foi comunicar a eles então sobre aquele pedido de casamento. Ela queria saber qual era a opinião deles com relação àquilo, até porque ela deveria se mudar dos Estados Unidos para a Áustria. Isso porque seria muito mais fácil ela arrumar um emprego na Áustria do que o Johannes conseguir uma colocação nos Estados Unidos. Isso porque ele tinha um cargo de alto escalão no local. Então, eles acharam que seria melhor dessa forma.
Os filhos, quando souberam daquela notícia, eles ficaram muito felizes, eles não esperavam que a mãe fosse se casar naquele momento, mas eles sentiam que ela estava bem, satisfeita, como eles estavam seguindo a sua vida, eles já não moravam mais em casa, eles apoiaram prontamente essa decisão e disseram a ela que tudo bem, que eles iriam apoiá-la sempre e que ela deveria seguir a sua vida. Então, algumas semanas depois, a Kate e o Johannes se casaram em uma cerimônia muito íntima, para amigos e familiares muito próximos. Todos contam que os dois estavam muito felizes, eles estavam todos sorridentes, era como se eles realmente tivessem encontrado suas almas gêmeas, eles estavam fazendo muito bem um ao outro e todos apoiavam muito aquele relacionamento. A Kate, então, continuou morando nos Estados Unidos logo após o casamento e o Johannes continuou na Áustria. Isso porque, devido ao emprego, às atividades que eles tinham, então eles iriam aproveitar aquelas próximas semanas, próximos meses, para finalizarem questões, organizarem a questão da casa, onde morar, como organizar. Além disso, a Kate tinha alguns projetos em andamento na empresa onde ela estava trabalhando, então ela não queria sair de pronto do emprego, ela queria finalizar esses projetos, então ela achou que seria bom ela continuar ali durante um tempo até finalizar esses projetos e depois então se dirigir até a Áustria. A Kate, ela tinha uma rotina que ela seguia à risca todos os dias. Por volta do meio-dia, meio-dia e meia, ela tirava o seu salto alto e se dirigia a uma trilha que circundava toda a cidade de Concórdia e o parque industrial da região. Essa trilha é muito conhecida no local, ela é muito extensa, tem cerca de 21 quilômetros e as pessoas usam essa trilha para caminhar, pegar um ar fresco, levar os pets para passear, fazer piqueniques. É um lugar muito seguro. Também ela é utilizada tanto pelas pessoas que moram nos bairros residenciais ali próximo, tanto para as pessoas que trabalham ali no parque industrial. Então ela é utilizada também como um caminho para o trabalho e qualquer hora do dia que você sai nessa trilha tem sempre alguém no local. Então é um local muito movimentado, tá sempre cheio de gente, é um local muito bonito, muito arejado. Como toda a região da Califórnia, é um lugar muito lindo que preenche os nossos olhos. Então ela aproveitava o seu horário de almoço para se exercitar e caminhar nessa trilha. Além disso, ela aproveitava esse momento para ligar para o Johannes, que estava na Áustria, e ele estava a cerca de 9 horas adiantado do horário da Kate, então seria cerca de 9 horas na Áustria, ele já estaria se preparando para dormir, já teria feito todas as suas atividades diárias, e seria um ótimo momento então para eles compartilharem informações, coisas relacionadas ao dia deles e também a fatos que eles queriam compartilhar com relação à mudança e os planos futuros. Então, eles tinham essa dinâmica e faziam isso todos os dias. No dia 13 de maio de 2003, não foi diferente. A Kate então saiu caminhando por aquela trilha, ela estava com os fones de ouvido no celular, conversando com o Johannes, eles estavam todos animados, o Johannes conta que eles estavam rindo, contando algumas piadas, além de falando de assuntos sérios com relação à mudança, e por um momento ele ouviu um suspiro e aquilo que parecia um grito. E ele ficou assustado naquele momento, ele começou a chamar pela Kate, ele começou a chamar por ela, perguntando: Kate, tá tudo bem? Você está aí? Aconteceu alguma coisa? Onde você está? E toda vez que ele chamava por ela, ele não tinha nenhuma resposta, então ele foi ficando muito assustado com aquilo. Ele desligou o telefone e imediatamente começou a ligar novamente para ela. Ele queria saber se tinha acontecido alguma coisa. Ele fez isso várias vezes, mas em todas elas caía em caixa postal. O Johannes ficou muito preocupado, ele então ligou para a empresa, ele achou que de repente ela pudesse ter perdido o celular, caído em uma vala, então ele ligou para a empresa para saber se ela já havia chegado e se estava tudo bem com ela.
Quando ele ligou para a empresa, os seus colegas de trabalho ficaram assustados, pois eles disseram que ela ainda não havia chegado e que ela já deveria ter retornado, porque eles teriam uma reunião em que ela ia gerenciar assuntos importantes com relação a um projeto que eles estavam desenvolvendo e ela ainda não havia aparecido. Isso não era do feitio dela, ela nunca se atrasava, ela era muito diligente, sempre cumpria os seus horários à riscas e todos ficaram muito assustados e pensaram que de repente ela pudesse ter passado mal na trilha, tivesse acontecido alguma coisa mais séria. Os seus colegas de trabalho ligaram imediatamente para a polícia, para o Departamento de Polícia de Concórdia, e eles relataram então sobre o fato da colega de trabalho ter saído para caminhar e não ter retornado. A policial que os atendeu disse que estaria enviando uma viatura, mas não demorou muito tempo depois, quase 3 horas da tarde, uma grande quantidade de policiais chegou no local. Eles levaram também cães farejadores, porque eles sabiam que a trilha era muito grande, então eles queriam encontrá-lo o mais rápido possível. Então esse cão ele foi apresentado ao cheiro da Kate pelo sapato que ela havia deixado no trabalho. E quase que imediatamente esse cão começou a guiar os policiais pela trilha. Não demorou muito até que ele chegou até que eles chegaram em uma região que parecia ter uma grande trilha de sangue. Era como se alguém tivesse arrastado um pano encharcado de sangue pelo local, e essa trilha de sangue levava até algumas árvores e arbustos na beira da trilha. Os policiais seguiram aquela trilha, eles entraram naquele arbustos e eles começaram a enxergar alguns objetos no chão. Primeiro eles observaram tênis jogados, depois eles viram que tinha também uma blusa, uma calça, até eles chegaram a um corpo de uma mulher todo sujo de sangue e de terra, e eles não tiveram dúvida que se tratava da Kate. Eles chegaram mais próximos e se aproximaram e verificaram que ela ainda estava viva, ela estava respirando, ela estava muito debilitada, e eles chamaram imediatamente a emergência. A emergência assim chegou no local, os socorristas entraram ali, não se preocupou muito em preservar a cena do crime. O que eles queriam era salvar a vida da Kate, e eles fizeram tudo que eles podiam com esse intuito. Então eles fizeram todos os procedimentos para que ela pudesse ser levada em segurança até o centro médico mais próximo. Então a Kate foi levada até o centro médico mais próximo. A primeira pessoa a saber sobre aquele fato foi a sua irmã Serena. E ela conta, inclusive ela falou durante muitos anos sobre como ela se sentiu naquele momento. Ela não acreditava que ela estava recebendo aquele telefonema do hospital. Quando ela chegou lá, ela ficou sabendo sobre o estado da irmã dela. E por volta das 4h50 da tarde, a sua irmã então veio a óbito. E ela teve a difícil tarefa de avisar os seus sobrinhos e também os seus pais sobre o acidente que aconteceu com a Kate. Ela conta que ligou para sua mãe e inicialmente ela contou que a Kate havia se envolvido em um acidente durante uma caminhada na trilha. Ela estava com a voz toda embargada, ela estava nervosa. A sua mãe a interrompeu e disse para ela ficar calma, que ia ficar tudo bem, que ela iria ao encontro delas no hospital, que todos dariam um jeito, a Kate ficaria bem. Mas ela teve que engolir o choro e contar para a mãe dela que infelizmente a Kate havia perdido a sua vida. Então ela conta que esse foi o momento mais difícil da sua vida. Ela não queria ser portadora daquela notícia para sua mãe. Ela sabia o quanto a mãe dela ficou arrasada com tudo aquilo. Então ela conta que foi muito complicado tudo aquilo, e além disso ela teve que dar essa notícia aos sobrinhos. O filho mais velho da Kate, o Michael, ele conta que quando ele soube de tudo aquilo, era algo muito surreal na cabeça dele. Ele não podia acreditar que aquilo era real. Ele havia falado com a sua mãe naquele dia pela manhã. Ele sabia o quanto ela estava cheia de planos. Inclusive, ela havia pedido para que ele ajudasse com relação a algumas coisas, a questão da mudança, a casa. Então, ela estava cheia de planejamentos. Não era como se alguém se preparasse para esse fato do
doloroso, e não era como se ela tivesse doente e houvesse perdido a sua vida. Na verdade, alguém havia tirado a vida dela e isso era uma ruptura muito abrupta, era muito difícil de lidar. Ao mesmo tempo em que a família estava passando por todo esse momento de dor, os policiais começaram então os processos de investigação. Eles tiveram muito trabalho porque a cena do crime foi revirada, então os peritos chegaram no local e começaram a procurar coisas que eles achavam que eram relevantes para a questão do caso. Eles estavam na cena do crime quando eles receberam a notícia de que ela não havia resistido. Eles sabiam que ela tinha ferimentos muito grandes e contusos na cabeça, então eles começaram a procurar para ver se achava possível a arma do crime, e não demorou muito até que eles chegassem até uma haste de metal que estava suja de sangue. Então eles isolaram esse material, de repente eles conseguiriam um perfil genético. Além disso, eles souberam que a Kate, ela sofreu uma violência íntima, então o material genético também foi coletado de dentro do corpo dela e eles queriam verificar esses perfis de DNA. Os policiais também começaram a caminhar pela trilha, eles começaram a abordar pessoas, eles queriam saber se as pessoas haviam visto algo de diferente, se alguém de repente havia presenciado aquele crime. Então eles falaram com várias testemunhas, essas testemunhas foram levadas até a delegacia, inclusive algumas delas falaram que naquele dia, em outros dias inclusive, eles haviam visto um homem que ficava sempre ali na região, gesticulando, falando alguma coisa como venha ver o girino, os peixes que eu pesquei. Esse homem tinha umas atitudes muito estranhas, ninguém dava muita bola para ele. Os policiais pensaram que de repente a Kate, que era uma pessoa super carismática, super empática, de repente ela poderia ter dado atenção a essa pessoa, e eles solicitaram então que essas pessoas fizessem um retrato falado. Essas pessoas então fizeram um retrato falado, na verdade foram feitos 2 esboços, eles eram muito parecidos entre eles, com exceção em que a pessoa ela sempre estava usando um óculos de sol na cabeça. Os policiais, ao terem acesso a esse retrato falado, quase que imediatamente eles divulgaram para a imprensa, pois eles queriam saber de quem se tratava aquela pessoa. Então, várias pessoas tiveram acesso a essas fotos, várias pessoas sabiam que aquela pessoa poderia estar envolvida no que aconteceu. E os policiais também começaram a comparar aquelas fotos com fotos de pessoas que estavam envolvidas em crimes na região. E foi quando então eles chegaram a um nome. Eles viram que aqueles esboços eram muito parecidos à fotografia de um rapaz chamado John Taylor. O John, ele era muito conhecido pelos policiais, ele estava sempre envolvido em pequenos delitos, sempre relacionado à agressão ou a questões de dirigir. Então, eles acharam que eles deveriam ir até a casa do John, ele era um suspeito em potencial, isso porque alguns meses atrás também ele havia tentado agredir um juiz durante uma audiência de custódia. O seu pai interviu, ele seria preso, mas ele solicitou que ele pudesse ser internado, isso porque ele tinha sérios problemas mentais, mas o que se sabe é que na verdade ele também acabou não ficando internado e ele estava ali na região, ele andava normalmente, parece que ele tinha um trabalho, ele trabalhava com mecânica, mas não se tinha muitas informações com relação entre eles. Os policiais então fizeram uma força-tarefa, foram até a casa do John Taylor. Quando eles chegaram, eles foram atendidos por uma mulher que se chamava Elizabeth. A Elizabeth, na verdade, era irmã do John Taylor. Ela ficou muito assustada quando viu aquela grande quantidade de policiais. Além disso, havia vans de jornalistas. Eles disseram a ela que estavam procurando pelo John, ela disse que ele não estava, eles então perguntaram se podia entrar, é claro que ela deixou, e eles perguntaram então quando é que eles poderiam achar o John em casa. Ela disse que jamais, pois infelizmente no dia 14, ele havia ido até uma ponte da região e ele atentou contra a sua própria vida.
e infelizmente ele havia perdido a vida dele. Os policiais ficaram muito chocados com essa informação, eles tinham quase total convicção que ele poderia ser o responsável por aquele crime, e então eles acharam que eles tinham ficado de mãos atadas. Eles pediram para verificar onde o John ele dormia, queria ver as coisas dele. Então, quando eles entraram no quarto de John, eles viram que ele tinha um óculos muito parecido àquele que estava nos esboços dos jornais. Além disso, eles encontraram algumas roupas com sangue e eles também encontraram recortes de jornais que eram do retrato falado que eles haviam levado para a publicação. Então, eles acharam que o John havia visto aquele noticiário e ele achou que ele pudesse estar encrencado e ele resolveu, então, atentar contra a sua própria vida. Os policiais levaram da casa também máquina de lavar, levaram o carro da família, eles queriam ver se tinha alguma coisa, eles queriam um perfil genético. A família ficou chocada que eles estavam desconfiando do John. O nome do John foi citado, foi entregue para publicação, todos os jornais falavam sobre isso. Ficavam vans de jornais o tempo todo na frente da casa dele, então eles tinham quase total convicção de que ele era o responsável por aquilo. A família ficou muito brava, pois não tinha nada de fato que o ligasse, não havia um teste de DNA que comprovasse. Então eles permitiram que eles pegassem uma amostra do John, né, do corpo dele que estava no necrotério, para que pudesse comparar com o perfil genético que foi encontrado tanto no corpo quanto na arma do crime. Mas esses exames de DNA, eles demoravam cerca de 4 semanas para ficar prontos. Então a polícia deveria aguardar, a família do John também deveria aguardar. Várias testemunhas foram até a delegacia durante esse processo, isso porque também havia um fundo de recompensas no qual o departamento de polícia ofereceu $10.000 para quem tivesse informação sobre o suspeito. Além disso, a empresa onde a Kate trabalhava ofereceu também $25.000. Então era uma grande quantia em dinheiro, então surgiu várias pistas, várias testemunhas. Outra coisa importante é também que os policiais queriam saber aonde estava o celular da Kate. No dia do crime, eles andaram pela região e eles não encontraram aquele celular. Então, eles solicitaram que fosse feito um rastreamento por GPS e eles chegaram, então, até a casa de um rapaz. E quando eles começaram a falar com esse rapaz, ele disse que sim, que estava com o telefone, que ele havia encontrado aquele telefone na trilha no dia 13, mas que ele olhou para os lados e não viu ninguém, não tinha ninguém para reivindicar aquele objeto, ele simplesmente resolveu ficar com aquele telefone. É claro que os policiais o interrogaram, eles quiseram saber o que ele estava fazendo aquele dia, ele também deu uma amostra de DNA, ele não se opôs a isso, mas todos esses testes deveriam aguardar um determinado tempo para ficarem prontos. Mas a polícia tinha total convicção que eles já haviam resolvido aquele caso. Inclusive, eles ligaram para a família da Kate, eles falaram com o filho mais velho dela, o Michael, e falaram que eles estavam muito próximos de descobrir quem era a pessoa responsável por tudo aquilo. O Michael, naquela época, ele chegou a dar uma entrevista, ele disse que estava satisfeito com o trabalho da polícia, pois eles pareciam estar sendo muito ágeis para desenvolver aquele caso e que ele já tinha um suspeito em potencial. Então, todos acreditavam que o John Taylor era realmente culpado por aquele crime, mas todos deveriam aguardar. Então, muitas testemunhas foram falar, elas contaram que estiveram naquele dia na trilha, então algumas delas apareceram e começaram a contar algumas histórias. Uma testemunha, inclusive, 9 dias depois, foi até os policiais e disse que no dia 13 ela estava caminhando pela trilha e ela viu nos jornais que ela parou muito próximo do local onde o corpo foi encontrado e ela contou que ela parou a bike para fumar um pouco e quando ela estava ali parada, um homem se aproximou e disse a ela então que se ela poderia dar a ele um cigarro. A pessoa disse que sim, que daria, então eles começaram a fumar juntos ali durante uns 5 minutos e essa pessoa disse que trabalhava em uma empresa de telemarketing ali próxima da região. Ele disse que essa conversa não foi muito longa, ele terminou de fumar o cigarro, foi embora, mas ele se lembra, depois vendo no noticiário, que foi muito próximo da área onde a Kate foi encontrada.
Os policiais ficaram sabendo daquilo, eles acharam que seria muito improvável eles conseguiam um perfil genético das bitucas de cigarro, mas eles foram até o local uma semana depois, começaram a procurar ali para ver se achavam essas bitucas e eles encontraram essas bitucas. Eles recolheram o material, levaram para o laboratório para ver se eles encontravam um perfil genético dessas bitucas que haviam sido jogadas ali. Até porque tanto a testemunha quanto essa pessoa que ela disse que estava conversando com ela na trilha começavam a ser suspeitas também de algo que poderia ter acontecido ali com a Kate. Então, os policiais eles precisavam aguardar. Depois de um mês, o perfil genético foi trabalhado e foi feita análise com relação ao perfil genético da pessoa que havia encontrado o celular e foi incompatível, que mostrava que ele não era responsável pelo crime. E também foi comparado o perfil genético do John com o material que foi encontrado tanto na arma quanto dentro do corpo da Kate. E não havia nenhuma compatibilidade, o que mostrava que o John ele não era responsável por aquele crime. O seu pai ficou muito revoltado na época, ele deu várias entrevistas, foi em programas de TV e ele falou o quão injusto foi tudo aquilo, porque o John teve a sua imagem manchada, todos acreditavam que ele era o responsável por aquele crime, isso porque a polícia deu à mídia e às pessoas motivos para acreditar que aquilo era real, e ele teve que conviver durante todo aquele tempo com a casa dele cercada de pessoas revoltadas e também de jornalistas que queriam que ele desse entrevistas, que inclusive perguntavam como ele se sentia sendo o pai da pessoa que havia cometido aquele crime. Ele ficou muito revoltado e depois disso ele resolveu também engordar o fundo de recompensas e ele ofereceu mais $5 para o fundo de recompensa, pois ele queria muito que a pessoa responsável por aquilo fosse encontrada, pois seria uma forma de definitivamente tirar o nome do filho dele de tudo aquilo que havia acontecido. Ele ficou muito revoltado também porque os policiais não foram a público, eles não procuraram jornalistas para fazer uma declaração dizendo que o John não era o culpado. Então foi emitida uma pequena nota pela polícia falando que ele não era o responsável por aquilo. Isso depois de tanto tempo eles falarem que aquele caso era praticamente resolvido. O departamento de polícia ficou muito abalado com isso. O detetive Finney conta, que ele tinha total convicção de que era o John Taylor e que quando eles receberam aqueles exames, aquele relatório da perícia, eles ficaram muito chocados e eles tinham então que seguir em frente em busca do real, da pessoa que tinha cometido aquele crime bárbaro. Então eles voltaram a olhar todas as testemunhas, todos os fatos que eram relatados, inclusive eles foram até uma área da trilha que tinha, uma determinada quantidade de pessoas que moravam ali, que eram sem tetos. Eles interrogaram essas pessoas, mas sabe que essas pessoas, elas não eram más, elas não tinham nenhum histórico de fazer qualquer coisa com pessoas que passavam ali. Na verdade, aquela área em que eles moravam era tão segura como qualquer outra área da região, então eles não conseguiram avançar nesse sentido. Os policiais também investigaram pessoas próximas da Kate. Inicialmente eles acharam que podia ter a ver com um crime passional, então eles investigaram o ex-esposo, pois eles acharam que de repente ele havia ficado muito magoado com o fato dela estar seguindo a vida, de inclusive ter se casado, mas quando eles verificaram, eles viram que ele tinha um álibi muito forte e ele também já havia superado aquela relação. Eles também investigaram Johannes, pois eles acharam que de repente ele poderia ter se arrependido de ter casado com a Kate, ou de repente poderia ter um seguro de vida envolvido e ele tivesse interesse nesse seguro. Mas também nada indicava que ele podia ter feito aquilo, até porque ele estava na Áustria, e se ele tivesse encomendado a morte dela, de repente ele faria isso, como uma pessoa profissional e não seria um crime daquele que parecia ser um crime de oportunidade. Então, durante algum tempo, enquanto esses testes de DNA, esses perfilamentos genéticos eram feitos, os policiais eles sentiam de mãos atadas, mas continuaram fazendo o seu trabalho.
Algum tempo depois, 4 meses depois que o crime ocorreu, houve então um perfil genético, conseguiu ser recolhido das bitucas de cigarro. E isso foi uma grande vitória inicial para os policiais, pois eles acreditavam que aquelas bitucas haviam ficado muito tempo ali, né, a céu aberto, teve sol, teve chuva na região, então as pessoas que trabalhavam no laboratório conseguiram pegar um perfil genético e eles podiam então comparar com o perfil genético que foi encontrado no corpo e na arma do crime. O perfil da testemunha não batia com o perfil relacionado ao crime, mas o outro perfil da outra bituca de cigarro, ele era 99% compatível com o que foi encontrado no corpo e também na arma do crime. Então eles sabiam que o homem que parou para falar com aquela testemunha naquele dia era o responsável pelo crime. Então eles olharam novamente o relatório da testemunha, tudo que ela disse, e eles resolveram então até a empresa de telemarketing que tinha na região. Na verdade, tinha uma empresa só, então eles foram até lá e foram falar com o responsável pelo local. Quando eles chegaram, eles foram prontamente atendidos pelo gerente do local e eles apresentaram a ele então aqueles esboços que as testemunhas tinham feito inicialmente. Então, quando esses esboços foram mostrados a esse gerente, ele disse que conhecia assim aquele homem e que se tratava de Robert Ward Fraser. Ele disse que o Robert trabalhou no local durante um tempo, mas ele não era uma pessoa muito responsável, muito assídua, ele teve alguns problemas com os colegas de trabalho, mas que ele havia ido embora em maio e que ele não tinha notícias, mas que ele tinha a ficha dele, então ele pegou essa ficha e passou aos detetives o endereço que ele tinha dado no local de trabalho. Os detetives ficaram muito animados, quase que imediatamente eles se dirigiram até aquele local e eles foram atendidos por uma moça. Eles perguntaram a ela então se ela conhecia o Robert. Ela disse que sim, que eles tiveram um relacionamento, mas que ela não tinha notícia dele porque ele foi embora em maio e ela estava feliz dessa forma, pois ele tinha dado muitos problemas a ela. E eles perguntaram se ela não teria um novo endereço, se conhecia alguém da família, alguém que pudesse ajudar eles chegar até ele, e ela disse que não sabia muita coisa sobre ele. Eles perguntaram então se ela tinha algum material que pudesse ser retirado, algum perfil genético, e ela entregou aos policiais uma escova de dente. Novamente, os policiais pegaram essa escova de dente, levaram para os peritos, pois eles queriam verificar se o perfil genético naquela escova de dente era compatível com o perfil genético encontrado na cena e nas bitucas de cigarro. E novamente, eles deveriam aguardar até ter total convicção de que era compatível. Uma coisa interessante é que os policiais também pegaram um perfil genético que foi encontrado no corpo e na arma do crime e levaram para o banco de dados do CODES, pois eles queriam saber se eles tinham alguma informação, se aquele material estava no banco. E sim, ele estava, mas relacionado a um crime que não havia sido desvendado, tratava-se de um crime relacionado a atos íntimos forçados. Então, esse crime também não havia sido desvendado, mas havia uma compatibilidade. Eles começaram então a verificar nos sistemas de polícias e eles viram que o Robert ele estava preso em Lake City. Então, quando eles descobriram isso, eles não pensaram duas vezes, ligaram para o local, disseram que eles tinham provas que indicavam que ele estava envolvido num crime na Califórnia e que eles gostariam de fazer uma entrevista com ele. Claro que os policiais de Lake City permitiram que essa entrevista fosse feita. Então, o detetive Finney e sua equipe, eles foram voando literalmente até Lake City para conversar com Robert. Quando eles chegaram lá numa sala de interrogatório, eles foram recebidos pelo Robert, que já estava ali sentado. Ele se levantou, apertou a mão dos detetives. Ele estava sorridente, alegre, ele parecia muito descontraído. Ele não parecia ser uma pessoa que estava presa ou que estivesse envolvida em maus lençóis. Eles souberam que ele estava preso porque ele tinha liberdade condicional,
mas ele fugiu do local ali da região. Inclusive ele foi morar na Califórnia, ele mesmo contou sobre isso, que ele havia morado na Califórnia, e aí depois ele resolveu voltar ali para a cidade. E em uma blitz, ele estava dirigindo, ele foi parado e eles descobriram que ele tinha um mandado de prisão por violar as leis de liberdade condicional, por ter sumido, por não ter feito check-ins. E ele estava em liberdade condicional porque ele tinha sido preso por várias acusações de agressão e também tráfico de ilícitos. Então os policiais falaram para ele: "Ah, que legal, você morou na Califórnia, quanto tempo você morou lá?" Ele contou que sim, que ele trabalhou numa empresa de telemarketing, ele estava rindo, sorridente. Os policiais então acharam que era o momento de mostrar uma notícia sobre o crime da Kate. Ele perguntou então ao Robert se ele sabia alguma coisa sobre aquele caso. Ele pegou o jornal, disse que sim, eu me lembro disso, não lembro muito bem, nossa, coitada. Ele se referia com ela como se ele estivesse com pesar. Os policiais disseram então que foi um crime muito brutal. Ele disse: "Nossa, que horror, quem poderia fazer isso com uma senhora?" Os policiais então começaram a jogar na mesa várias fotos que foram feitas na cena do crime. Ele começou a parecer muito assustado, perguntando: "Por que vocês estão me mostrando isso? Isso tá muito estranho." Então os policiais disseram a ele que eles tinham algumas provas que ele estaria envolvido naquele crime. Ele disse que não, que ele jamais seria capaz de fazer aquilo, que ele não tinha nada a ver com aquele crime e que estavam tentando incriminá-lo. Os policiais contaram então a ele que foi encontrado um material genético no corpo da Kate. Então ele contou: "Opa, mas é compatível com o meu material?" Eles disseram que sim. Então eles contaram para ele a rápida história, como chegaram a ele. Ele disse: "Olha, isso não tem nada a ver comigo, eu não fiz isso. E se tem alguma compatibilidade com o meu material genético, é porque sim, naquela tarde eu sempre passava pelo local para ir para o trabalho ou para caminhar. E eu lembro, sim, de ter compartilhado um cigarro com uma pessoa ali na trilha. E, inclusive, depois eu fiquei um pouco apertado e resolvi ir no banheiro. Eu fiz xixi ali nos arbustos. Então, por isso, vocês devem ter encontrado alguma compatibilidade com o meu material genético." Ele achava que os detetives iriam comprar aquela história dele, e os detetives começaram a pressioná-lo. Ele disse que não iria dizer mais nada e que ele só falaria na presença de um advogado. Os detetives disseram então que eles tinham mandado para recolher sangue dele, para fazer novamente outros testes e verificar todas as compatibilidades com todos os materiais que tinham até então. Ele disse: "Vocês estão tentando me incriminar, mas vocês não vão conseguir nada. E pode recolher o meu material." Então, uma enfermeira adentrou aquele recinto, recolheu o sangue dele e esse material iria ser verificado. Claro que teve que esperar um tempo novamente. Esse material foi verificado e viu que tinha compatibilidade com todos os outros citados até então. O Robert, ele foi acusado formalmente do rapto da Kate da trilha, assim também como a violação íntima e o fato de ter tirado a vida dela. Em 2006, ele foi levado a julgamento. Nós sabemos que o momento de julgamento é muito difícil para a família, é um momento aguardado e difícil ao mesmo tempo, porque eles queriam justiça para aquele caso. O filho da Kate, o Eric, ele conta que ele esperou muito por aquele momento. Ele não achava justo que a pessoa que tivesse tirado a vida da mãe dele continuasse tendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo, respirando, enquanto ela foi tirada de tudo aquilo que ela tinha. Ela estava em um ótimo momento da vida dela e ela simplesmente foi tirada de tudo aquilo. Então esse julgamento foi muito difícil. Na época, o pai da Kate já havia falecido. O irmão da Kate, o William, ele conta que foram momentos muito difíceis aqueles anos. Foi muito difícil para os pais deles lidar com aquilo. O pai dele já tinha alguns problemas de saúde, de coração, então ele não resistiu, ele acabou falecendo. A mãe deles ainda estava viva, mas ela não foi até o julgamento. Eles achavam que ela não devia passar por aquilo, até porque seria contada uma história de como tudo aconteceu, iria ser mostrado fotos e vídeos da cena do crime, e são fotos muito difíceis para a família ver o seu ente querido, como ele foi
atacado e como sua vida foi retirada. Então ela foi poupada pelos filhos para não passar por aquele momento. Foi um julgamento que durou cerca de um mês. Nenhum momento do julgamento o Robert falou qualquer coisa, ele permaneceu em silêncio o tempo todo. Os seus advogados fizeram o trabalho que deveriam fazer. Eles falaram como Robert teve uma infância difícil, como ele foi negligenciado durante a infância, ele inclusive sofreu abusos, o que pode ter feito com que ele levasse aquela vida da forma como ele estava levando naquele momento. Eles contaram todas essas histórias difíceis porque eles queriam tirar as qualificadoras do crime, porque eles não queriam que ele tivesse a pena máxima, que era a pena de morte. Então, eles tentaram falar sobre as coisas difíceis que ele havia passado, tentavam justificar isso de alguma forma. Mas o júri, né, teve o seu momento e eles decidiram que o Robert, ele era culpado e que ele deveria ser sentenciado à pena de morte, que era a pena, inclusive, que a família estava reivindicando, pois eles não achavam justo que ele continuasse vivendo enquanto a Kate, né, teve sua vida perdida. Então, no final, né, de um mês, o juiz, então, sentenciou o Robert à pena de morte. A família ficou muito feliz com aquele momento. No final do julgamento, o júri foi até a família, eles se abraçaram. A família, inclusive, agradeceu a eles por ter conseguido que ele fosse, né, sentenciado à pena de morte. Eles deram entrevistas no final do julgamento. A filha mais nova, Marissa, ela estava muito emocionada. Foi um momento muito difícil para ela. Ela estava muito abalada, ela teve que ficar ali sentada vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela história. Era como se novamente eles estivessem sendo rasgados por tudo aquilo. Nada daquilo traria a mãe, a irmã, a filha, a tia de volta. Então foi muito difícil para todos eles. O Eric contou que, de certa forma, aquilo põe um fim, toda aquela história triste, e eles sentiam que eles haviam feito justiça pela mãe deles. O irmão da Kate, o William, ele conta que foi muito difícil conviver todos aqueles anos com toda aquela história. Eles queriam que aquele julgamento ele acontecesse o mais rápido possível, mas demorou 3 anos, e que eles estavam satisfeitos com a pena de morte. O Robert, então, ele foi levado para a prisão de San Quentin, na Califórnia. Hoje, ele ainda continua aguardando a pena de morte, ele está no corredor da morte e não se tem ainda uma data definida para quando isso vai acontecer. Bom, esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, então já deixe um like, compartilhe esse assunto.